Meus irmãos, convidamos a todos a abrirem suas Bíblias, por favor. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, dos versículos 30 ao versículo de número 37. Marcos 9, do 30 ao 37. Todos acharam? E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queriam que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? E eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes pequeninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Pai, fala conosco pelo poder da Tua palavra, que a minha vida, a minha humanidade não seja um empecilho para o Teu falar conosco, mas que a Tua palavra, que é penetrante, fale aos nossos corações, e nós possamos ser transformados através do poder do Evangelho. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, dando glória a Deus e aleluia. Parece-nos aqui que há um claro descompasso. Obrigado. Descompasso entre a missão de Jesus e a discussão dos discípulos. Os versículos 30 ao 32, Jesus está falando sobre entrega, sacrifício, sobre morte, sobre missão. Mas no caminho, até chegar em Cafarnaum, Jesus conversando sobre missão, sobre serviço, os discípulos estavam discutindo um com o outro quem era o maior. Pedro é maior do que João, João é maior do que Tiago, Tiago é maior do que Mateus. Qual é o maior entre nós? Quem tem maior responsabilidade? O Evangelho de Marcos, ao todo, 14 perguntas de Jesus aos discípulos. E das 14, 13 são exortações e admoestações. Somente uma no capítulo 8, versículos 27 e 29, é uma pergunta que não é uma exortação de Jesus. Os 3 evangelhos sinóticos apresentam essa narrativa sobre quem era o maior e essa pergunta que surgiu entre os discípulos. Perceba, Mateus, quando ele escreve, ele não faz referência a Cafarnaum. Lucas também não faz referência. Quando Mateus fala que os discípulos perguntaram a Jesus. Mas Marcos diz que Jesus perguntou aos discípulos. É Jesus quem toma a iniciativa. Jesus está voltando para Cafarnaum. Talvez o epicentro ou a grande porcentagem do seu ministério foi naquela região da Galileia. Ele está entrando em uma casa e faz uma pergunta aos discípulos. Pergunta essa que é contrariamente à sua missão. Eu vou me entregar, mas o que vocês discutiam mesmo
no caminho. Perceba que andar com Jesus não significa estar dentro da missão de Jesus. Porque estar andando com Jesus não significa que a minha vontade foi submetida a dele, que o meu ego foi submetido a ele, que os meus desejos, minhas paixões, minhas inclinações do homem adâmico foram submetidos à cruz. Então andar com Jesus não significa estar na missão de Jesus. Porque eles andavam com Jesus. Espera lá. Os discípulos viam coisas que eu daria a minha vida para ver. Imagina aparecer ali Elias e Moisés na minha frente. Imagina eu ver multiplicação de pães e peixes. Imagine ver uma jovem que ressuscitou de uma hora para outra, que foi a filha de Jairo. Mas eles queriam saber, não a missão de Jesus, eles estavam preocupados com quem seria o maior. Se Jesus vier a faltar, quem é que vai assumir esse negócio? Quem é que vai ser o responsável? Perceba que há um ligeiro conflito aqui das duas naturezas, não um conflito no sentido de ser antagônico, mas um diálogo muito próximo às duas naturezas de Cristo. Quando eu falo de duas naturezas, eu quero que você entenda que Jesus, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Nós falamos que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Como Deus, ele sabia a pergunta, mas como homem, ele estava questionando. Então perceba que as duas naturezas de Cristo são reveladas nesse diálogo. A natureza divina, que sabia de todas as coisas, inclusive da sua morte na cruz. Mas a natureza humana, que estava perguntando qual era o motivo da discussão. Perceba que a atitude dos discípulos estava em contraposição à missão de Cristo. Enquanto Jesus falava de cruz, os discípulos falavam de reinado. E reino de Deus nada tem a ver com reinado. O reino de Deus nada tem a ver com reinado humano. Eles querendo a preeminência, projeção, grandeza e distinção. Eles queriam a projeção do eu e não a expansão do reino. O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, dava um claro sinal de esvaziamento e humilhação, enquanto os discípulos queriam saber qual era o maior dentre eles. A vaidade, a soberba ainda estavam laçando o coração dos discípulos. E perceba que o orgulho talvez seja o pecado mais presente na vida daqueles que seguem a Jesus. Talvez o pecado mais comum, incrustado na nossa natureza. Um pecado esse que motivou a queda de Lúcifer e também motivou Adão e Eva a pecarem no jardim. John Charles Riley, um teólogo que foi pastor em Liverpool, no século XVIII, ele diz: todos nós somos egocêntricos, todos nós somos fariseus, todos nós nos achamos melhores do que os outros. Eu fico imaginando esse diálogo aqui. Pedro falando, mas eu fui o primeiro. Aí chega João e fala, não, mas o discípulo amado sou eu. Aí chega Tiago e fala, vocês estão me esquecendo, eu estava com vocês no Monte da Transfiguração e eu também estava com vocês na casa de Jairo. Por que vocês são melhores do que eu? Perceba que todos nós nos achamos superiores uns aos outros. Todos nós nos julgamos melhores e mais merecedores. Todos nós achamos que os nossos dons, a nossa capacidade é maior do que as dos outros. E Jesus pergunta, por que vocês estão discutindo? E eles se calam. Porque pelo caminho estavam disputando quem era o maior entre eles. E assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Havendo congregado aqueles discípulos imediatamente, ele está dando um claro ensino, uma flagrante oposição à mentalidade deles. O reino de Deus tem como uma pirâmide invertida. A submissão no reino de Deus nos torna grandes. A submissão no reino de Deus nos torna maiores.
Entretanto, a lição é claramente essa: a visão de mundo dos discípulos precisava ser mudada. A visão de mundo dos discípulos precisava ser alterada. Porque eles ainda viam o mundo pela ótica humana e não pela visão do reino de Deus. Pela grandeza dos discípulos, eles achavam que quanto maior fosse o seu status em discipulado, em apostolado, eles seriam maiores entre os homens. A ideia de grandeza para o mundo é ser superior aos outros. A grandeza do reino de Deus é servir aos outros. A ambição do mundo é receber honra e atenção, mas o desejo do salvo é servir e dedicar-se ao reino de Deus. Em outras palavras, aqueles que querem ser grandes precisam ser pequenos. Aqueles que querem estar sob as luzes da ribalta precisam estar encolhidos em humilhação e quebrantamento ante o próprio Deus. Eu toquei na orquestra por um tempo, mas eu era muito ruim, então larguei esse negócio. Eu era muito ruim, tentei tocar todos os instrumentos possíveis, toquei trompete, toquei trompa, toquei violino, e era ruim em todos, era muito ruim. Mas uma coisa eu aprendi, que por melhor que seja um instrumento, se o músico por detrás do instrumento não tiver a capacidade de usar aquele instrumento, não adianta nada. Ele pode ter, sei lá, um Yamaha, ele pode ter o melhor teclado do mundo, a melhor bateria do mundo, ele pode ter o melhor microfone do mundo. Se ele não for capacitado para tal, não serve de absolutamente nada. Então o instrumento é justamente isso. É um meio para mostrar a capacidade do músico. Deixa eu te falar um negócio. Nós não somos os músicos no reino. Nós somos um instrumento. Quem sopra sobre nós é Cristo, e não nós mesmos. Nós somos um instrumento. Nós somos o meio. Nós não somos o fim. É Cristo que nos usa nas nossas aptidões para servir o seu reino. Nós não somos o músico, nós não somos o pregador, nós não somos o cantor, não, nós somos o instrumento, nós somos o meio. A capacidade está naquele que usa, obviamente. Quanto melhor for o instrumento, melhor se demonstrará a capacidade por aquele que está detrás. Mas perceba, o reino de Deus nunca foi sobre nós. Vida cristã nunca foi sobre eu. Vida cristã nunca foi sobre o Aaron. Vida cristã sempre foi sobre Cristo. E nós precisamos colocar isso. Porque ser servo aqui é ter uma atitude de livre, voluntária, em atender a necessidade de algo. Ser líder, ser grande, estar antagônico a ser servo. O que importa é não ser aplaudido pelo mundo, mas ser aprovado pelo céu. Porque não adianta sermos grandes aqui e pequenos lá em cima. É melhor sermos pequenos aqui e grandes lá em cima. Não adianta nada as pessoas aplaudirem. Não adianta nada as pessoas pararem para tirar foto. Mais importante do que ser reconhecido na terra é ser reconhecido no céu. Naquele grande dia vai dizer: servo bom e fiel. Naquele dia não vai falar: ei, pastor, evangelista, presbítero, diácono, diaconisa, missionário, missionária, auxiliar trabalho. Para alguns bispos, semideus, quarto homem da trindade, quinto homem da fornalha. Não, para Deus não tem isso. Todos nós seremos servos, uns bons, outros nem tanto, mas todos seremos nomenclaturados de servos. Porque nós
somos chamados a sermos holofote e não o objeto iluminado pelo holofote. Perceba que os holofotes, as luzes ali estão focadas para cá. O ministério cristão é ser como esse holofote, é revelar outra coisa, não é chamar a atenção para si. Eu nunca vi um holofote com luzes brilhando, dizendo, olha para mim, eu estou iluminando a algo. Não. A função do holofote é passar desapercebido, iluminar outro objeto. Muitos estavam colocando João Batista em um patamar que não lhe era pertencente. Naquele tempo, a expectativa messiânica era geral. Todos esperavam o Messias. E provavelmente esse discurso aconteceu nas entrelinhas do Evangelho. Será que esse homem que está batizando aí, será que ele é o tal do Messias, que eu vim purificar a nação? Aí chega a hora de João Batista e diz, aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés. Aquele que vem depois de mim, de fato é o Messias. Eu sou meramente um meio para que ele se manifeste. Será que nós estamos chamando a atenção para nós mesmos ou chamando a atenção para Cristo? Será que nós estamos olhando com um olhar arrogante no sentido de que, sem a minha presença ali as coisas não funcionam. Se eu não estiver à frente, as coisas não saem do lugar. Nós precisamos emergir na necessidade uns dos outros, simpatizar, ajudar e manifestar graça àqueles a quem nós servimos. Assim, o servo de Deus é aquele que se dedica, é aquele que se gasta, é aquele que se entrega. Afinal de contas, os líderes se servem por último. Eu preciso abrir um parênteses aqui. Eu vou precisar falar esse negócio, eu preciso falar. Eu tenho um sério problema com tal da cultura da honra. Eu tenho um problema grande com esse negócio. Porque, apesar de ser pastor de pastores, eu não consigo ver alguém carregando uma cadeira e não fazer nada. Não dá, eu não consigo. Eu não consigo ver uma poça d'água e ter que chamar o líder, por favor, limpa essa poça d'água. Não, se eu estou com pão, eu vou lá e limpo. Eu não consigo chamar outra pessoa para servir o reino de Deus, sendo que eu posso fazer. Gente, eu não consigo entender alguém que vira e fala, não, mas eu sou pastor. E pastor não carrega a cadeira. Quase igual o da Atena, dá vontade de dar uma cadeirada na pessoa. A vontade é essa. Não, eu não carrego cadeira, não, eu não ajudo, eu não sirvo, eu preciso ficar aqui no púlpito e deixar que as pessoas me sirvam. Calhorda, baboseira. Eu aprendi que se de fato eu quero servir a Deus, eu sirvo a Deus independentemente do lugar que eu estou. Porque tem muito pastor aí afora que eu duvido comer a comida que a gente come. Duvido. Só quem vai para a missão com a gente sabe o que significa fazer missão. A gente chega lá, a irmã faz de tudo que ela pode dar, meu irmão. Mas Deus não abençoa ela com o dom da comida. Aí pega aquele frangão bonito. Você fala, nossa, hoje o trem vai ser uma bênção. Aí sai aquele frango branco, feio. E a irmã te oferece o melhor que ela tem. E você fala, minha irmã, tá uma delícia. Você até peca na hora. Não é verdade? Você come. E eu aprendi, vou abrir um parênteses aqui, vou te dar uma dica. Coloca pouco na primeira vez, não coloca muito não. Porque você pode repetir e falar que a comida está boa. Só vai, meu irmão, vai na fé. Sabe por quê? Porque tem muita gente que acha que quanto maior o seu cargo eclesiástico,
mais intocável ele se torna. Jesus é o maior exemplo de serviço. E se ele serviu, quem sou eu para dizer não ao reino de Deus? Mas a grande questão, eu abro outro parêntese aqui, é que nós queremos servir só naquilo que é agradável para nós. Nós queremos servir no domingo à noite. Nós queremos servir no culto de domingo. Na oração das 6 às 7 horas da manhã, ninguém quer vir servir. No culto de terça, de quinta, consagração. Mas no domingo, abrindo um parêntese aqui. Estou cheio de parênteses hoje. Se você viu um problema, provavelmente você é a solução do próprio problema que você viu. Se você viu diagnosticou uma falha, se você diagnosticou, você faz parte da mudança. É ou não é? Ah não, eu acho que poderia ser assim, ser assado. Se você acha, então faz, meu irmão. O único CNPJ que não deixa de contratar é a igreja. Tem lugar para todo mundo trabalhar aqui. Mas eu só vou trabalhar se eu for líder. Não vai trabalhar. Não vai. Porque quem quer servir a Deus não arranja desculpas eclesiásticas para o fazer. Jesus é um exemplo claro disso. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, um dia antes de morrer, isso é maravilhoso, meu Deus, como isso é esplêndido. Ele ia para o Calvário, ele ia para a cruz, ele senta os discípulos ao redor da mesa e falou: tira a sandália todo mundo. Ei, eles não usavam talco igual hoje, está entendendo? Eles andavam de chinelo o dia todo. Imagina o cheiro de morte que subia daqueles pés. Jesus fala: ei, todo mundo tira a sandália. Todo mundo começou a tirar a sandália. Jesus começou, tira um pano e começa a lavar os pés. E não fala nada. Aí chega na vez de Pedro. Não, Senhor. Não. Os meus pés não. Pedro. Dá os pés, Pedro. Meus pés não, Senhor. O Senhor não merece isso. Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não é digno do meu reino. Ele fala: não, então Jesus, lava o pé, lava a cabeça, dá um banho todo, porque eu quero fazer parte desse reino. Aí Jesus olha para os discípulos: vocês entenderam o que vocês acabaram de presenciar. Aquele que vocês chamam de mestre estava servindo vocês. Paulo escreve aos Filipenses dizendo que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, se aniquilou, assumindo forma de homem. Quem somos nós para colocarmos empecilhos para aquilo que Deus quer fazer através de nossas vidas? Afinal, somos chamados por Deus ao ministério da mordomia. Somos mordomos. Perceba que o mordomo não administra o que é dele. O mordomo administra o que é de outro. Mas ele administra como se fosse seu. Toda a sua vida deve ser uma vida de mordomia. Não é mordomia de ficar braços balançando na rede, comendo uvas. Não. É mordomia no sentido de você ser o mordomo. Seus bens não são seus. Sua família também não é sua. Seus talentos não são seus. Você está administrando aquilo que Deus te deu.
não é seu. E perceba que mordomia não é somente questão financeira, como alguns acreditam. Mordomia é tudo. Meus dons, meus talentos, meu serviço. É reconhecer a soberania do Criador sobre tudo e sobre todos. Como foi lido aqui pela missionária Márcia. Ele reina sobre tudo e sobre todos. E quando eu reconheço isso, eu falo, aquilo que eu tenho não é meu, aquilo que eu tenho foi dado por Ele, e eu vivo então uma vida de adoração, porque isso é o cultivar lá de Gênesis. Cultivar e guardar. A palavra cultivar ali no hebraico é a mesma palavra usada para o serviço no templo. Assim como Deus fala para Adão, Adão, pega a enxada e cultiva a terra, é a mesma palavra usada para o sacerdote lá no templo. Sirva no templo. Porque a gente acha que servir a Deus é só cantar e pregar. Não. As irmãs que estão lá atrás, na recepção, estão servindo a Deus do mesmo modo que eu estou servindo a Deus agora. Os irmãos que estão na secretaria e tesouraria servindo a Deus, estão servindo do mesmo modo que eu estou servindo agora. As tias que estão dando aula ali para as crianças, estão servindo a Deus do mesmo modo que eu estou servindo agora. Os irmãos que estão lá fora, cuidando dos carros para que você fique aqui confortável, estão servindo a Deus do mesmo modo que eu estou servindo aqui agora. Você sentado aí no seu banco está servindo a Deus do mesmo modo que eu estou servindo agora. Porque no reino de Deus não tem um servo maior que outro. Todos pertencemos ao mesmo Senhor. Ninguém serve a Deus aqui. Ah não, eu sirvo melhor porque eu estou no microfone. Todos estamos servindo a Deus. Você como mãe, na sua casa, que ensina os seus filhos, você está servindo a Deus. Você como marido, que está tornando sua esposa mais crente, você está servindo a Deus. Você mulher, que está transformando seu esposo em mais crente, você está servindo a Deus. Você filho, que está mostrando para o seu pai que ele precisa ser mais crente, você está servindo a Deus. Você como um profissional, pode ser advogado, médico, pode ser engenheiro, arquiteto, pode ser o que você quiser, não importa. Se você faz para a glória de Deus, você está servindo a Deus. Porque em primeiro lugar, repita comigo, eu pertenço a Deus, por direito de criação. Tudo aquilo que Ele cria, Ele é dono. Você pertence a Deus por direito de criação. Repita comigo, eu pertenço a Deus por direito de preservação. Tudo aquilo que Ele preserva, Ele é dono. Ele te sustenta pelo poder da palavra. Ele guarda a sua vida, Ele guarda a sua casa. Você é dele. Por último, repita comigo, eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus pelo direito de redenção. Porque vocês foram comprados, não com prata e com ouro, que são coisas corruptíveis, mas somos comprados com o precioso sangue de Cristo, Cordeiro imaculado e incontaminado. Tudo aquilo que Ele redime, Ele é dono. Você pertence a Ele porque você foi criado por Ele. Ele está sustentando você. E Ele salvou você no Calvário. Então, como diz a minha avó Tereza em sua sabedoria popular, você não manda nem no seu nariz. Você pertence a Jesus. Nós precisamos servir a Deus com diligência. Servir a Deus com esforço, com fervor. Abre lá, Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. Vamos lá, Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito, servindo ao
Eu não posso servir a Deus de qualquer jeito. Aí que está a grande questão. Tudo que eu faço a Deus, eu devo fazer com excelência. Tudo. Tudo. E o que você faz a Deus? Você faz tudo. Você trabalha com excelência. Você serve com excelência. Você é mãe com excelência. Você é filho com excelência. Você é pai com excelência. Tudo que você faz para Deus deve ser com fervor. Com excelência. Então, eu tenho que ir lá hoje. Eu vou lá. Não. Esse não tem que ser o nosso espírito. Nós devemos fazer com entusiasmo. Com intensidade. Enoque viveu 600 anos a menos que Matusalém. 604 mais especificamente. Mas Enoque andou com Deus, Matusalém não. E a palavra andar ali no hebraico significa ele desfrutava de íntimo relacionamento. Portanto, coloque algo em seu coração hoje. Não basta servir. Eu preciso servir com entusiasmo. Afinal, o versículo 36 diz: e lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, tomando nos braços. Jesus, olhando os discípulos, perguntando qual era o maior entre eles, ele falou: pera lá. Deixa eu tentar ensinar um negócio para vocês. Menino, vem cá. Fica no meio. Eles queriam saber qual era o maior entre eles. Aí Jesus fala: menino, vem para o meio desses camaradas barbudo aqui e mostra para eles o que é serviço. Eles querem ser o centro, mas menino, fica no meio. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Quando Martinho Lutero entendeu isso, ele plantou um pé de macieira. Ele plantou um pé de maçã. Para deixar claro que tudo que fazemos é para a glória de Deus. Mas quando Jesus coloca aquela criança no meio, ele está dizendo o seguinte: vocês querem ser o centro, vocês querem ter o holofote, mas esse menino, de fato, é o centro desta reunião aqui. Como assim, pastor? Nós precisamos colocar algo em nosso coração. Há 3 virtudes que são fundamentais para o serviço cristão. Quando a gente olha para a história de Josué, nós vemos no capítulo 1 que Josué era servo de Moisés. Só no último capítulo ele é chamado de servo de Deus. Foi a vida inteira para ele ser chamado de servo de Deus. Até o capítulo 1 ele era servo de Moisés. E 3 coisas destacam-se na vida de Josué. Primeira coisa que nós vemos: obediência. Para você servir a Deus, a primeira coisa, você precisa obedecer. Obedecer sem barganha, simplesmente obedecer. Obediência radical, básica. Obedecer. Segundo, você precisa de renúncia, porque quem obedece automaticamente renuncia. Terceiro, você precisa de humildade. Vou contar uma história aqui que aconteceu algum tempo atrás. Não está congregando mais conosco, nem mora mais no Brasil, então. Nós estávamos aqui num congresso, acho que era da UMEG, ou era a convenção, uma das duas coisas. E tinha um camarada, que era, sabe aquele membro de igreja? Graças a Deus, Deus tem nos dado bondade dessas pessoas estarem procurando outros caminhos. Mas, sabe aquele camarada problemático? Cheio de 9 horas. Estávamos carregando algumas coisas ali, carregando cadeira. Na época, um dos irmãos virou e falou o seguinte: meu irmão, ajuda a gente aqui. Estamos precisando de ajuda. Ele: eu não fiz engenharia para carregar cadeira. Meu irmão, eu permitiria que o espírito da Atena entrasse naquele obreiro e desse uma cadeirada nele. Sabe por quê? Uma pessoa dessa não serve nem para peso de papel. Se Deus te deu mais condição, você será mais cobrado por Deus.
Se Deus te deu mais capacidade, você será cobrado por Deus. Eu quero que você entenda algo nesta noite. Aquilo que Deus te deu será cobrado pelo próprio Deus. Então, repense muito bem aquilo que você pede. Porque se você pede muito, você vai ser muito cobrado. Você será cobrado de acordo com aquilo que Deus te deu. E aqueles discípulos viram algo que eu imagino que eles ficaram mordidos. Jesus pegou aquela criança no braço. Vocês querem saber qual é o maior de vocês? Aqueles discípulos nunca experimentaram os braços de Jesus daquele jeito. João, que reclinava no peito, nunca experimentou os braços de Jesus como aquela criança. Jesus está deixando claramente para ele um seguinte significado. Ei, para que vocês sejam alguém no meu reino, vocês precisam se humilhar. Vocês precisam diminuir. Vocês precisam desaparecer. Mas no capítulo 9, versículo 37, ele diz: qualquer que recebe um desses pequeninos em meu nome, a mim recebe. Qualquer que a mim recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Tudo que fazemos, fazemos por graça de Deus. E tudo que fazemos por graça de Deus indica que nós temos prestígio e reconhecimento, proeminência pelo que Cristo faz por nós. Tudo que fazemos, fazemos em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3,17, por favor. Colossenses 3,17. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em eu faço em meu próprio nome. Eu faço em nome do Senhor Jesus. Eu sou um representante de Cristo. Tudo que eu faço em nome dele. Eu faço para a glória dele. Versículo 23. Aperta um pouco mais. Capítulo 3, versículo 23 de Colossenses. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o como ao e não aos homens. Tudo que eu faço em nome de Cristo e faço como se fizesse ao próprio Cristo. Um pastor metodista entendeu isso. E a primeira coisa que ele fez quando ele entendeu isso, ele era criança ainda. Ele chegou em casa e a sua função como filho era engraxar os sapatos e as botas do pai. Ele chegou em casa e engraxou o sapato uma vez. Está brilhando, mas Jesus merece mais. Final das contas, ele engraxou o sapato 6 vezes. Porque para Jesus é o melhor. Aí o pai virou e falou: filho, que coisa graciosa é essa? Eu nunca vi. Está mais limpo hoje do que do dia que eu comprei. Pai, não fui eu que fiz. Foi Jesus que fez através de mim. Será que nós estamos entendendo isso? E Jesus fala, quando você recebe um destes pequeninos, um destes meninos. Porque o reino de Deus é um reino daqueles que são desprezados. Deus é especialista em virar o mundo de cabeça para baixo. Ele fala, aqueles que vocês rejeitam, não, esses vocês devem receber em meu nome. Os excluídos, não notados, esquecidos. O reino de Deus é marcado por pessoas que não são valorizadas. Aos olhos humanos são carentes, despreparadas. Mas o reino de Deus mostra que quando nós fazemos a Cristo, nós estamos recebendo não somente aqueles que são bons, mas mostrando que ninguém é inútil para o céu. Ninguém é inútil para o céu. Ninguém é inútil para o céu.
ninguém é inútil para o céu. Todos são úteis no reino de Deus. E já partindo para encerrar. A ambição humana vê a grandeza nas coroas, no status, na riqueza, na posição. O Filho de Deus, Jesus Cristo, vê a grandeza no reconhecimento de humilhação, de fraqueza, de limitação. O reconhecimento divino está não somente naqueles que servem-o, mas também na forma com que eles servem. Se eles servem com humildade, com quebrantamento. Aqueles que se investem dos que são marginalizados, abandonados. Aqueles que são desapercebidos aos olhos de um homem, são às vezes ridicularizados. Esses são importantes para o reino de Deus. Porque para o reino de Deus não existe ninguém inútil. No reino de Deus não existe ninguém inútil. Todos têm utilidade. Deixa eu falar um negócio para você. Vivemos um tempo hoje na busca por propósito. Você provavelmente deve ter visto alguma lista das suas visualizações de YouTube, de Instagram, alguém falando o seu propósito da semana. Propósito é a palavra do momento. Você tem que encontrar o seu propósito. Deixa eu te falar. Não há propósito verdadeiro fora do serviço a Deus. Não há. Você pode ter encontrado alguma coisa para satisfazer o seu tempo. Mas o propósito verdadeiro são para aqueles que servem a Jesus. Porque entre a cruz e a coroa, esse interregno aqui é propósito. E você jamais entenderá o peso da coroa sem você antes entender o peso da cruz. Carregue a sua cruz. Abrace o serviço a qual Deus te deu. Viva o seu propósito. Pastor, qual é o meu propósito? Viver para a glória de Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse é o seu propósito. É por este propósito que Paulo, despedindo-se dos irmãos de Éfeso, lá no capítulo 20 de Atos, isso aqui só vai entender quem de fato serve a Deus. Quem não serve não vai entender isso aqui nunca. As pessoas falando, não, Paulo, não vai não, você vai morrer. Você vai morrer, Paulo, larga de ser besta. Fique aqui com a gente. Para, você vai morrer lá em Jerusalém. Você vai morrer, para com esse negócio. Fique aqui com a gente. Aí Paulo responde. E agora, estou ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá há de me acontecer. Senão, o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões, tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira que me está proposta, e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. No final da vida, Paulo olhou para trás e disse a Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, mas desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, a todos que amarem a sua vinda. Após Pedro negar Jesus e ter um encontro com Jesus às margens do rio, Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, te importa padecer pelo meu nome? Daquele dia em diante, Pedro foi para prisões, para cadeias. Passou por muitas e muitas tribulações. Mas ele escreve lá no final da sua epístola, no capítulo 5, versículo 5 de 1 Pedro. Abre lá e eu encerro com esse versículo. 1
1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede sujeitos uns aos outros. Revesti-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Dois homens entram no templo. Um olha para si e fala: louvado seja o meu nome, porque eu não sou como este miserável deste publicano. Eu jejum 2 vezes por semana. Eu sou um homem correto, íntegro. Eu sou um homem separado. Eu sou um fariseu escolhido e eleito. Não sou como este homem miserável. Não. A gente tem o segundo personagem. O segundo personagem nem sequer entra no templo. Ele fica à porta do templo propriamente dito. De cabeça baixa diz: Senhor, sê propício a mim, que sou pecador. Jesus olha para a multidão e fala: aquele que entrou se vangloriando pelos seus feitos, achando que era grande, saiu de lá sem perdão. Mas aquele que entrou lá em humildade, saiu de lá perdoado.